Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram e o pessoal também que está assistindo pelo YouTube. Tranquilo? Como é que vocês estão? Se você é novo aqui no YouTube, está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui, está chegando no canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ser notificado sempre que um vídeo novo subir ou for postado, e se curtir, deixa o seu like aí. Bom, domingão, 20 horas e 5 minutos, perdão, atrasamos um pouquinho porque a internet aqui em casa não estava ajudando, mas eu tive que reiniciar aqui e eu acho que agora está de boa. Deixa eu ver quem está pela área aqui. Gabriel Barbosa acabou de entrar, meu patrão, meu amigo Jorge lá de Fortaleza. Quem mais? A Yeli Cristina está por aqui, a Regi Santos. Pois é. O tema da live de hoje, desse nosso bate-papo hoje, é um tema que não tem muito a ver com direito penal, mas tem tudo a ver com a sua preparação, não só para o exame de ordem, para concursos públicos, mas eu acho até que para uma preparação de uma forma mais abrangente em relação a como a gente se porta nessa vida. Eu quero antecipar logo para vocês que eu não sou o senhor da verdade, eu não sou o senhor da razão, eu não tenho solução para todos os males, eu não tenho cura para todas as dores. O que eu tenho é um pouco mais de vivência do que a maioria dos meus alunos, um pouco mais de tempo de estrada do que a maioria dos meus alunos, e se eu puder ajudar compartilhando essas experiências, compartilhando essas vivências, é o que eu pretendo fazer. E aí, eu me motivei a fazer essa live por causa de uma mensagem que eu recebi pelo direct essa semana. Eu acho que foi ali por volta da terça, quarta-feira, eu estava lá tentando atualizar meus directs, coisas que eu quase nunca consigo fazer, e aí eu recebi uma mensagem de um aluno que ele me falou que ele tinha perdido tudo, que ele tinha aberto mão de muita coisa, mas a expressão que ele falou foi: eu perdi tudo porque eu investi no meu sonho, eu acreditei no meu sonho e meu sonho não se realizou ainda. E aí quando ele falou que perdeu tudo e o sonho dele não se realizou ainda, eu parei, aí fui refletir como eu poderia tentar ajudar aquele aluno. Infelizmente não dá para ajudar todo mundo que me manda direct. Eu queria poder conversar com todo mundo, eu queria poder trocar uma ideia com todo mundo, mas é impossível. Tem dia que eu recebo 400 directs, então se você mandou direct para mim e eu não respondi, não me leve a mal, tá certo? Não é má vontade, é só impossibilidade. Eu teria que passar o dia todo no direct respondendo a você e não faria mais nada. E é óbvio que isso não é razoável, mas quando eu consigo ver, eu tento ajudar. E aí eu tomei a liberdade de perguntar a essa pessoa se ele se importaria que eu ligasse para ela. E o aluno disse que não, ficou muito agradecido, me passou o número do telefone dele, em resumo eu liguei e conversei com esse cara uns 30 minutos mais ou menos. E eu estava conversando com uma pessoa de 32 anos de idade, tá bom? Eu não vou falar o nome dele, eu estou contando a história aqui porque ele me autorizou, ele só pediu para não identificá-lo, por óbvio. Mas eu estava conversando com um cara que tinha 32 anos de idade e esse cara ele tinha botado na cabeça que iria fazer o curso superior de Direito, ele demorou um pouco a começar a fazer faculdade. Segundo ele mesmo me relatou, ele não demorou, não foram por questões econômicas, a família dele tinha na época condições econômicas. Ele disse inclusive que o pai dele ficava ali batendo na tecla que ele deveria estudar, deveria já terminar o ensino médio e ingressar na faculdade. E palavras dele mesmo, ele achava que por ser jovem tinha que curtir a vida, que por ser jovem ele tinha que estar na farra, ele tinha que estar na praia, tinha que estar jogando bola, enfim. E aí ele só veio se atentar para a realidade, segundo ele mesmo falou, aos 25 anos. E eu perguntei para ele o que foi que fez ele atentar para a realidade, o que foi que fez ele dizer assim: não, agora eu tenho que fazer faculdade, agora eu tenho que estudar. E ele me narrou que foi o falecimento do pai dele. Ele disse que ele sempre teve o pai dele sempre foi o provedor da casa, a mãe dele era do lar e não trabalhava em casa, não tinha um trabalho remunerado fora de casa. Quer dizer que a pessoa do lar não trabalha é, obviamente, uma ofensa. E o pai dele sempre foi o provedor da casa, a família sempre teve uma estrutura, só era ele de filho. Então ele terminou o ensino médio, fez o ensino médio nas coxas,
Ali com 18 anos foi dispensado do serviço militar e ajudava o pai de vez em quando, fazia um cursinho aqui, outro acolá, mas era na farra, era aproveitando a boa vida, e o pai dele sempre dando conselho: meu filho estude, meu filho faça uma faculdade e tal. E ele disse que para ele aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Ele me narrou, as palavras que ele disse foram essas: PGG, entrava no ouvido e saía no outro. Para mim aquilo ali não surtia nenhum efeito. E aí chegou um dia que o pai dele morreu. E como o pai dele era empreendedor, não era, por exemplo, funcionário público nem nada, na hora que o pai dele morreu, a mãe dele ficou com a aposentadoria do INSS do pai, ficou com uma pensão, alguma coisa assim. Mas assim, o padrão de vida da família despencou vertiginosamente, segundo ele. O padrão de vida da família caiu assim vertiginosamente. Então, por exemplo, sempre tinha o carro do pai dele, o carro que ele andava, a mãe dele nunca tinha se preocupado em fazer conta na hora de fazer feira, e tudo isso ele me relatando. E aí ele me contou que de uma hora para outra ele viu o padrão da família cair abruptamente. Enquanto a família tinha patrimônio, tinha 2 carros, venderam um, depois vendeu o outro, ele ainda não tinha sentido tanto o baque. Mas chegou uma hora que acabou o patrimônio, só ficaram com a casa de morada, que estavam residindo, e com a pensão que a mãe recebia. Aí ele meio que se alertou, ele meio que acordou, e aí ele me disse que resolveu fazer um curso superior. Só que aí ele foi fazer o curso superior a duras penas. Como assim a duras penas? Se ele tivesse feito ali aos 17, 18 anos, ele teria feito uma boa faculdade particular, o pai dele teria pago essa faculdade sem problema nenhum. Só que agora ele tem que fazer em uma realidade completamente diferente. E aí a coisa que mais me tocou na história dele foi que ele disse assim, ele disse: professor, quando eu estava terminando o 2º semestre, primeiro ano da minha graduação, eu cheguei em casa um dia, olhei para minha mãe estava definhando. E eu disse: fulano, por que você diz isso, que sua mãe estava definhando? Ela disse: porque eu olhei para minha mãe, que há 2 anos atrás era uma mulher bonita, altiva, conversadora, e eu vi minha mãe sentada numa cadeira, olhando para uma televisão com o olho perdido. E aí eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu tinha que trazer alguma coisa de volta para aquela casa, agora só era eu e minha mãe. E aí ele disse que sentiu o primeiro baque da perda. E quando ele perdeu, parece que ligou uma chave na vida dele. Ele disse que sempre teve tudo e nunca deu valor a nada. Na hora que ele perdeu, ele passou a ver o quanto era importante aquilo que ele tinha e ele não valorizava. E ele resolveu que ia estudar. E aí, já na graduação, se esforçando, mas ele me relatou que quanto mais ele se esforçava, quanto mais ele fazia por onde, quanto mais ele ralava ali, parece que mais as portas se fechavam. Aí ele disse que ali por volta do 6º, 7º período de graduação, ele começou a tentar arrumar emprego. Ele inclusive foi bater na porta dos amigos do pai dele, da época que o pai dele era vivo e tal, e ele falou que a maioria sequer o recebia, e aqueles que o recebiam, ele notava que recebia por educação. Ah não, tá, é o filho de fulano, fulano que morreu, deixa entrar tal. Mas se lascou, não arrumou emprego. E ele falou que no ano que ele se formou, a mãe dele morreu. Quer dizer, no intervalo de 5 anos, ele perdeu o pai e perdeu a mãe. E ele disse que nesse dia ele sentiu que tinha perdido tudo. Ele disse que nesse dia ele sentiu que não restava mais nada para ele. Só que ele tinha acabado de se formar. E aí ele falou que resolveu que agora, como só era ele na vida, ele ia dar um jeito de passar na OAB, ele ia dar um jeito de trabalhar, ele ia dar um jeito de passar em concurso público, ele ia dar um jeito de fazer alguma coisa. Ele tinha que dar o desenrolo para fazer alguma coisa. E aí o que ele pôde fazer foi vender o único patrimônio que sobrou, que foi a casa dos pais, pegar essa grana, e ele me narrou que estava vivendo dessa grana aí e que estava perseverando e que estava insistindo. Mas ele disse exatamente isso, que a sensação é que ele tinha perdido tudo e ao perder tudo, ele ainda não tinha conseguido conquistar nada. É muito complicado, é muito difícil você entender exatamente o que se passa por um peito de uma pessoa como essa. Eu acho que para ele poder ter contado isso de coração aberto, talvez pelo fato de eu ser professor, uma figura que talvez ele tenha um pouco mais de respeito, de apreço, eu já notei que a voz dele, ao final da conversa,
estava menos ansiosa, menos... Você sente pelo tom de voz da pessoa a energia que a pessoa traz. E assim, eu acho que nem que seja fazer um bem momentâneo, nem que seja dar um alívio momentâneo no peito daquela pessoa, aquela conversa civil, que na verdade não foi uma conversa, ele me narrou a história dele, ele contou a história dele. Talvez ele nunca tivesse contado essa história para ninguém, talvez ele não tivesse ninguém perto dele que ele pudesse desabafar. Eu fico imaginando quão difícil deve ser hoje uma pessoa de 30 e poucos anos de idade, 32 anos de idade, sem um pai, sem uma mãe, sem uma esposa, sem uma família, sem uns filhos, sozinho no mundo, vendo o pouco dinheiro que tem aos poucos e se acabando e acreditando num sonho, investindo no estudo, tal. Eu imagino como deve ser angustiante, eu imagino como deve ser difícil, eu imagino como deve ser complicado isso na cabeça de alguém, porque você, quando está se sentindo mal, pressionado, você olha para o lado, tem uma pessoa que você pode conversar, só o fato de você poder falar, só o fato de você poder dizer o que está aqui dentro já dá um alívio, já tira um peso das costas. Inclusive eu vou aproveitar aqui e fazer um pedido a todos vocês que me acompanham nas redes sociais. Nunca menospreze a dor ou a ansiedade de ninguém. Nunca ache que a dor, que a ansiedade, que o sentimento da pessoa que está lhe procurando para conversar é algo mínimo. Eu estou cansado de ver as pessoas dizendo, isso aí é mimimi desse indivíduo, isso aí não sabe o que é lutar, isso não sabe o que é sofrer. Galera, não minimiza a dor de ninguém. Você não sabe o que passa pela alma das pessoas. Você não sabe o quão é difícil muitas vezes as pessoas enfrentarem as guerras psicológicas, a ansiedade, aquela dor no peito. Eu desejo de coração que nenhum de vocês que me assistam agora já tenham sofrido uma crise de ansiedade, mas é uma das coisas mais terríveis e dantescas que podem existir. Eu já sofri uma vez na minha vida uma crise de ansiedade há alguns anos atrás e é terrível. É como se você tivesse um negócio remoendo você por dentro e você só quer desabafar, você só quer falar, você só quer conversar, você só quer dizer: oi amor, Tozinho tá aí, minha esposa abriu aqui pro caixão da gente sair. Você só quer que aquela dor passe, que aquele sentimento ruim, aquele sentimento nefasto passe. Deixa eu só encostar a porta aqui que minha mulher abriu o carro que eu saí e a porta tá aberta. Pronto, voltando aqui. Então você só quer que aquela dor, que aquela ansiedade passe. É como se tivesse uma britadeira na sua barriga, é como se tivesse um carrinho no seu estômago, eu não sei explicar o certo. E às vezes quando você conversa com alguém, quando você tem condição de abrir o seu coração para alguém, e esse alguém simplesmente só lhe escuta. Peraí, que meu cachorro agora resolveu frescar. Vem, Tom. Vem, pronto. Pronto, quem tem cachorrinho em casa sabe o que é isso. Então, quando esse alguém simplesmente só lhe escuta, quando esse alguém simplesmente está ali ouvindo o que você tem para dizer, isso pode não curar a ansiedade, isso pode não curar a dor que ele está sentindo, mas gera um lenitivo naquela hora. Vocês não imaginam como uma pessoa que está se sentindo sozinha, que está se sentindo para baixo, que está se sentindo ansiosa, ela precisa desesperadamente de algo que faça aquela dor passar. Porque não é uma dor como uma dor de dente, uma dor no joelho que você toma um remédio e passa. É uma dor que você precisa aliviar a alma, que parece que a alma está pesada e você tem que aliviar a alma. E algumas vezes o único remédio, nem que seja um remédio momentâneo, que vai aliviar a alma dessa pessoa, é ela encontrar alguém que escute ela, sem minimizar a dor que ela está sentindo. Se ela puder, por exemplo, hoje falar e desabafar, talvez hoje ela durma. E você não é capaz de imaginar quantos dias fazem que talvez essa pessoa não durma. Você talvez não tenha condição de imaginar quantas noites essa pessoa passou insônia pedindo a Deus um remédio. Então nunca minimiza a dor de ninguém. Nunca queira pautar o que os outros sentem ou podem deixar de sentir por aquilo que você sente ou deixa de sentir. Cada um de nós, todos nós, temos mecanismos psicológicos de defesa, mecanismos psicológicos de repulsa e mecanismos psicológicos de dor. Os starts vão variar de pessoa para pessoa. Existem situações que não me abalam. Não me abalam mesmo. Eu costumo dizer
que se eu viver uma situação de pressão muito grande, pressão do trabalho, do que quer que seja, eu consigo me manter calmo. Eu, inclusive, gero melhor na pressão do que na paz. É curioso, isso faz parte da minha personalidade. Quanto mais pressão, quanto mais situação tem, mais eu gero, mais rápido eu penso, mais soluções eu encontro. Eu já fui ameaçado de morte e me mantive impassível, não me abalei. Minha esposa estava comigo uma vez, quando me ameaçaram de morte, minha esposa se desesperou, eu me mantive impassível, sereno e buscando uma solução para aquela situação frente a frente com o cara. E isso não foi a primeira vez só que aconteceu, mas isso sou eu. Talvez uma situação que não abale você me destempere completamente. Talvez uma situação que para você seja ínfima possa vir me deprimir. E talvez algo que para mim possa soar besteira, para você seja o apocalipse, seja o fim do mundo. Então, nunca mensura a dor de ninguém, de novo, nunca mensura a dor de ninguém pela sua e nunca menospreza a dor. E se você puder, você não pode trazer para si as dores do mundo. De novo, você não pode trazer para si as dores do mundo. Mas se você puder, pelo menos, ouvir alguém que num momento, ao desabafar com você, vai poder dormir melhor naquele dia, você já contribuiu para a vida daquela pessoa. Olha, e não se engane, nós somos seres de energia e de luz. Energia boa e ruim, luz muita ou pouca. Quando você faz a vida daquele cara que está do seu lado ali, ou daquela mulher que está do seu lado, ou daquela criança que está do seu lado, um pouquinho melhor naquele momento, você está jogando boas energias. E quando a gente joga boas energias, a gente acaba criando, eu não vou saber explicar para vocês, mas eu acredito muito nisso, a gente acaba criando como se fosse um escudo de luz em volta da gente. E todas as energias ruins que vêm, e o mundo vai mandar muita energia ruim para você, não tenha dúvida, o mundo vai bater valendo com energia ruim. Quando ela chega nesse escudo de luz, ela meio que bate e volta, ela não penetra em você. Mas no mesmo momento que a gente não consegue ter a compaixão de estender a mão para aquela pessoa que está ali só querendo desabafar, ou entender que a dor do outro não precisa ser necessariamente a minha, mas uma palavra de conforto para a dor do outro pode fazer uma diferença enorme na vida dele, a gente se blinda, a gente joga boas energias, a gente cria uma áurea de luz em nosso entorno e essa áurea de luz vai nos proteger. Eu acredito muito nisso, muito, muito mesmo. Eu nunca vou permitir que ninguém me faça mal. A pessoa não pode tomar as dores dos outros, sofrer pelos outros para que os outros não sofram. Isso é burrice. Aquele cara é uma alma cebosa, aquele cara vai me fazer mal, mas eu tenho pena dele, então eu não quero que ele sofra, eu vou sofrer? Não. Ele que se exploda. Se ele quiser me fazer o mal, ele que se lasque. Eu vou blindar a minha, eu vou blindar a minha família. Mas se tem uma pessoa que não vai me fazer mal algum, se tem uma pessoa que está aqui perto de mim, que ela não vai trazer nenhum prejuízo para mim, mas que eu posso dedicar um pouco do meu tempo a ela, mas eu sei que ao dedicar um pouco do meu tempo a ela, isso vai fazer uma diferença enorme na vida dela, por que não fazer? Por que não estender a mão? Por que não externar um pouco de energia positiva? E por que é que eu falei isso tudo? Voltando para a história do meu aluno. Porque eu notei que quando ele contou essa história, em quase 30 minutos de conversa por telefone, ao final ele estava aliviado. E eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, não sou coach, não sou nada disso. Eu tenho raiva desse povo que se diz coach, desse povo que tem solução para os problemas de todo mundo. Eu não sou nada disso. Mas eu sou um cara que, como eu estou no meio do mundo há muito tempo, eu acabei aos poucos percebendo, conseguindo tirar algumas sensações das pessoas pela forma que elas olham, pela forma que elas falam, até pela forma que elas se portam. E eu pude perceber que aquele cara, se ele estava com ansiedade monstra, naquele dia, aquela ansiedade deu uma aliviada. E aí eu fiquei pensando o tanto que a gente, às vezes, perde para poder ganhar. E o tanto que a gente não precisava perder para poder ganhar. Ele perdeu quase tudo para poder se tocar que tinha que fazer a parte dele. Eu não tenho dúvida que esse meu aluno, talvez ele até esteja assistindo essa aula aqui, essa live aqui,
eu não tenho dúvida que em um determinado momento ele vai começar a ganhar. Eu não tenho dúvida que depois de tudo que ele passou, o fato dele ainda estar estudando, o fato dele ainda estar ralando, o fato dele ainda estar caminhando no caminho direito ali, vai ser recompensado. Isso eu não duvido. Eu tenho certeza, eu não sei. Eu disse para ele, eu disse, fulano, eu não sei se você vai ser recompensado sendo aprovado agora nessa prova da segunda fase da UAB. Eu não sei se você vai ser recompensado sendo aprovado na próxima. Eu não sei se esse emprego que você tanto está batalhando vai surgir para você amanhã ou vai surgir para você no ano que vem. Eu não sei. Mas uma coisa eu lhe garanto. Eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar. Que você vai ser recompensado. O tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Os passos do homem são diferentes dos passos de Deus. Nós temos que viver o nosso tempo e darmos os nossos passos. E nem sempre o nosso tempo é o tempo que a gente quer. Mas nós nunca podemos dar passos fora do caminho do bem, fora do caminho do que é certo. Porque quando a gente dá passos fora do caminho do que é certo, a gente nunca vai ganhar. E se ganhar, vai perder. E vai perder muito rápido. E vai perder muito ligeiro. Mas se a gente caminhar no que é certo, mesmo que demore, quando a gente ganhar, o ganho vai ser permanente. Ele me agradeceu. Depois, inclusive, eu tomei a liberdade de vez em quando eu passo um WhatsApp pro cara, a gente conversa pelo WhatsApp e tal. Ele me disse que estava precisando de uma determinada situação, eu forneci para ele o que ele estava precisando, enfim. Só que isso é uma coisa que a gente tem que tomar como exemplo. Por que é uma coisa que a gente tem que tomar como exemplo? A gente não precisa perder tudo para começar a ganhar. Alguns perdimentos são inevitáveis. E alguns perdimentos são Deus nos mostrando que a gente tem que mudar o rumo. Eu vou lhe falar um exemplo. Eu e meu sócio Maurício, lá no Jus 21, enfim, no Provimento, enfim, eu e Maurício, nós somos sócios. Maurício é um amigo meu que eu já comi, como ele costuma dizer, a gente já comeu 2 sacos de sal junto. Porque você só conhece uma pessoa depois que você come um saco de sal com ela. Porque um saco de açúcar, no instante você come, mas um saco de sal, você precisa passar um bom tempo de convivência. Eu já comi 2 sacos de sal junto com o Maurício, e ele fala muito isso. E eu e Maurício, certa vez, nós perdemos uma situação, a gente tinha uma situação lá, e uma pessoa fez uma trairagem muito grande, uma covardia muito grande. E nós perdemos o que nós tínhamos, porque nós acreditávamos muito nessa pessoa. Nós confiávamos muito nessa pessoa. Nós achávamos que essa pessoa era o exemplo que a gente deveria seguir. Até o dia que aconteceu isso. E quando aconteceu isso, eu me peguei perguntando a Deus por que é que eu tinha perdido aquilo. Por que é que aquilo que eu queria tanto, que eu tinha lutado tanto, que eu tinha passado tantas noites acordado, que eu tinha dado o meu sangue, meu suor, que eu tinha abdicado da minha família, por que é que eu estava perdendo aquilo? Foi nesse dia que eu tive a crise de ansiedade, nesse momento, nessa situação, vamos colocar assim, que eu tive a crise de ansiedade. Foi nesse momento que eu entendi o que uma pessoa com ansiedade passa, e foi nesse momento que eu prometi para mim mesmo que eu nunca menosprezaria a ansiedade de ninguém. E eu não entendia na época. Só que hoje eu sei que eu precisava perder. Que ali era uma coisa que eu precisava perder. Tanto eu quanto o Maurício, nós precisávamos perder aquilo ali. Para a gente entender que o caminho que a gente deveria seguir não era aquele. Para a gente entender que as pessoas que nós chamávamos de amigos e que as pessoas que botavam as mãos no nosso ombro e nos chamavam de irmãos, de irmão não tinha nada e de amigo muito menos. Ali foi Deus dizendo, você vai perder agora, para que lá na frente você não tenha uma perca maior. E hoje eu agradeço a Deus. Hoje, todos os dias antes de dormir, eu agradeço a Deus pelo que aconteceu. Porque perder ali foi necessário para que hoje eu ganhe. Só que existem algumas coisas que nós não precisamos perder.
As coisas que nós precisamos perder, de um jeito ou de outro, Deus vai fazer que a gente perca. E nós vamos perder para que a gente ganhe. Aquelas coisas que efetivamente não devem estar no nosso mundo, na nossa vida, aquelas pessoas que não devem estar no nosso caminho, você vai perder. E vai doer. E vai dar aquele carrinho no estômago. Mas lá na frente você vai ver que essa perda foi o maior ganho que você já teve. Isso vale para empresas, isso vale para negócios, isso vale para relacionamentos. Quantas vezes eu não vejo pessoas dizerem: poxa, professor, eu sou incapaz de viver sem fulano, eu sou incapaz de viver sem fulana, essa pessoa é meu tudo, se eu perder eu vou morrer. E você está olhando de fora e você vê que aquele fulano, aquela fulana está colocando alguém num relacionamento abusivo. Está colocando, e eu não falo só de relacionamento eros, não, carnal, não. Falo de relacionamento familiar, do que quer que seja. E você vê que aquela pessoa está colocando você num relacionamento, quer dizer, a gente vê de fora, que aquela pessoa está colocando a outra num relacionamento abusivo. Mas a pessoa que está nele tem tanto medo de perder a outra que aceita, que se nega, que se sujeita, que se humilha, que se violenta a si mesmo. E às vezes quando perde, a dor parece insuperável. Mas quando você supera a dor, você vê que tem um mundo a ganhar. Você vê que tem um mundo aí pela frente para você conquistar. Essas perdas são inevitáveis. Essas perdas você tem que passar. Porque você vai ganhar lá na frente. Não tenha dúvida, você vai ganhar. E na hora que você começar a ganhar, escuta o que eu estou lhe falando, na hora que você começar a ganhar, o mundo vai fazer de tudo para que você se torne aquela pessoa que você teve que superar. Para que você crie situações iguais àquela que você precisou perder. E se você se tornar a pessoa que você teve que superar, ou se você permitir que as situações que foram tiradas da sua vida se repitam, você vai perder de novo. E a dor vai ser maior. Muito maior. Porque você não aprendeu com a dor. E aí eu vou lhe dar 2 exemplos. Óbvio que eu não vou citar nomes. Mas, recentemente, eu vi uma pessoa falar, pessoa minha do atendimento, ela falou e disse assim: Giovanni, eu estou com uma pessoa aqui no atendimento e essa pessoa quer muito fazer o curso do JUS 21. Só que essa pessoa só tem X de dinheiro. E essa pessoa está dizendo, professor, que ela faz qualquer coisa para isso. E essa pessoa vai vender um único bem que ela tem. Bem besta, assim, uma coisa que o valor não era muito grande. Eu digo, não deixe. Eu digo, não deixe. Veja como a gente pode fazer. Veja como a gente pode ajudar. Mas não permita. Sabe por quê? Porque se depois que eu perdi aquilo que eu achava que era meu bem mais importante, e eu ganhei algo que é muito melhor do que aquilo que eu tinha, eu permiti que na minha empresa as pessoas não tenham nenhum valor, sejam meus funcionários, sejam meus alunos, sejam os colaboradores de fora. Se eu achar que essas pessoas devem ser pautadas por números, eu vou estar dando cabimento ao mundo que vai me fazer de tudo para eu replicar aquela realidade que eu precisava perder para poder evoluir. Isso também acontece com relacionamentos. Às vezes você gostou demais de alguém e esse alguém abusou disso
E quando você conseguiu superar, você encontra alguém que gosta demais de você. E você é tendente a abusar disso. A dor não se viu. A perda não se viu. Você não aprendeu. Porque tem coisas que nós precisamos perder. Mas tem outras, jovens, que se a gente precisar perder para aprender, é burrice. Existem outras coisas que nós não precisamos passar pela dor. Essa ideia franciscana que se não doer eu não estou evoluindo, com todo o respeito, mas ela não é de todo verdade. Esse meu aluno, ele precisou passar por todas as dores para poder entender como a vida funciona. Mas você não precisa passar. As inevitáveis vão acontecer. Mas você não precisa sofrer tudo para evoluir. Sabe por quê? Porque tem coisa que basta você olhar em sua volta e ver o que os outros estão passando. Por exemplo, hoje você tem condição de estudar, independentemente de qual seja a sua realidade. Você pode estar como eu estou hoje, graças a Deus eu estou hoje aqui no meu escritório. Todas as vezes quando eu pude ter o meu escritório, eu sempre tenho uma paredezinha azul. Tem gente que pergunta por que a parede do fundo é azul. Isso é uma fé que eu tenho em Nossa Senhora, por causa do manto de Nossa Senhora. Eu ando sempre com Nossa Senhora no meu peito, e eu sempre tenho uma parede azul ao meu fundo, quando eu estou estudando, no local de trabalho. Hoje eu posso estar no ar-condicionado, eu tenho um equipamento eletrônico que eu quiser, ó, eu tenho um microfone, eu tenho um microfone para gravar meus podcasts, eu tenho câmera sobrando aqui, graças a Deus, eu tenho spot de iluminação, mas nem sempre eu tive isso. Talvez você não esteja estudando nessa estrutura aqui. Talvez você esteja estudando no calor, numa mesinha com uma cadeira de plástico. Tudo bem. Mas você pode estar estudando. Então, meu amigo, estude. Aproveite. Não se reclame. Professor, mas meu pai só paga a faculdade X, eu queria estar estudando na faculdade Y. Você pode estar estudando na pior faculdade do mundo. Seja o melhor aluno. Seja o melhor aluno. Eu prefiro 10 vezes o melhor aluno da pior faculdade do que o pior aluno da melhor faculdade. Se você tem a oportunidade de estar sentado com um livro na mão e o celular do lado, deixa o celular do lado e foca no livro. O que você vê no celular é transitório. O que você aprende no livro é permanente. Eu hoje escrevi um texto, se você puder depois dar uma lida aí no Instagram ou no Facebook, eu escrevi um texto de um negócio que eu vivi há 20 e tantos anos, quando eu era professor de História, e eu me lembrei, quando eu estava escrevendo o texto, do tanto que eu lia naquela época. Eu morava no kitnet, tá lá no texto, eu não vou puxar essa história agora não, e eu relato o tanto que eu lia lá. E é curioso como hoje, ainda hoje, aquilo que eu lia me servia. Se você tem a oportunidade de estudar, não espera que as dores do mundo lhe mostrem como estudar é importante, cara. Não espera levar mais porrada da vida para que você descubra que você tem que estudar e que você tem que dar o seu máximo. Não deixa o mundo querer te corromper. Não deixa o mundo querer botar na tua cabeça que tu não pode, ou que o caminho não é esse, ou que só se vive uma vez. Porra, só se vive uma vez. Tudo bem. Mas isso não pode ser desculpa para você estar num caminho que lá na frente vai doer. Porque é muito melhor viver uma vida mediana com dores medianas do que você viver com dores terríveis porque em um momento você buscou o prazer. Você não precisa passar por isso. Quantas pessoas já passaram para servir de exemplo? Então estuda, porra. Estuda. A coisa que mais me revolta é ver uma pessoa desmotivada e dizendo, porra, eu estou desmotivado, me ajude a estudar. Eu digo, meu irmão, se ajuda primeiro. Nós vivemos numa época onde a gente quer buscar a felicidade no outro, onde a gente quer buscar a solução dos nossos problemas no outro, onde a gente quer buscar a motivação no outro. Meu irmão, a felicidade está em você. Está aqui.
Se tu não for feliz com o que tu é, com o que tu faz, com o que tu tem, tu vai ser um eterno sofredor. Você pode ganhar o dinheiro do mundo todinho e ele não vai lhe servir para nada, porque não vai apagar as dores da tua alma. Se tu for esperar outra pessoa te fazer feliz, nem você vai ser feliz, nem vai fazer outra pessoa feliz. Você primeiro tem que estar disposto a sê-lo, para depois você estar preparado para fazer outra pessoa feliz. Não ache que os outros vão dar a solução para os teus problemas, cara. Não acredita nesta porra de milagre que tanto se prega aí no meio do mundo. Eu vivo de internet, meu curso online, eu vivo em rede social, mas eu tenho uma crítica enorme às redes sociais, que parece que a solução de todos os problemas é vendida em gotas milagrosas pelo Instagram. Isso não existe. Ah não, porque tem um coach aqui que eu faço um coach live com ele e minha vida vai mudar porque ele vai me mostrar o caminho. Se tu precisa de alguém para mudar a tua vida e te mostrar o caminho, é porque você não sofreu o suficiente para evoluir. E lá na frente esse preço vai ser cobrado. Faz tua parte. Se tu acordar de manhã, amanhã, e tiver que estudar, e tiver sem motivação, não pede a ninguém que te motive, não. Pare e pensa. O quanto de dor eu estou disposto a sofrer. Porque a dor do estudo não chega nem perto, mas nem perto da dor que você vai sofrer se você não estudar. O trabalho de sentar a bundinha na cadeira, agora que você pode, que você dormiu, que você comeu, que você tem como, não chega nem perto da sensação de angústia de você chegar no futuro, olhar para trás e ver que não aproveitou o tempo de estudar que deveria. A falta de motivação hoje, aquela sensação de marasmo que você vive, não chega nem perto da sensação terrível de verem portas de oportunidades se fechando, porque hoje você não conseguiu encontrar motivação para sentar a bunda na cadeira e estudar. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Vão ter momentos nessa vida que você vai ter que perder, que vai doer, porque é Deus agindo na sua vida para você ganhar. Mas tem outras perdas que, se você tiver que enfrentar, é burrice sua. De coração. Tem outras perdas que, se você tiver que enfrentar, é pura burrice. É pura falta de bom senso. Não passa por todos os sofrimentos, não. Lhe bastam aqueles que são inevitáveis. E esses que são inevitáveis, eles vêm para que a gente possa melhorar. Mas os sofrimentos evitáveis, pula deles. E é muito simples. Não é fácil. Fácil não é. Porque se fosse fácil não era certo. Mas é simples. Tu sabe o que tu tem que fazer? Se certifica que é justo. Se certifica que é honesto. Se certifica que é do bem. E faz. Ser justo e honesto não é ser besta. De novo, ser justo e honesto não é ser besta. Se blinde contra a maldade do mundo. Combata aqueles que querem lhe fazer mal. Mas, se puder, estenda sua mão para aqueles que, mesmo sem saber como dizer, estão lhe suplicando ajuda. E faça a tua parte. Faça o que é certo. Faça o que é preciso. E não espere que os outros te motivem para isso. Está aqui dentro. Não espere que os outros te deem alegria. Vem daqui de dentro. E não espere que os outros te tragam luz. A luz sai daqui de dentro. Pensa nisso. Um cheiro para quem foi de cheiro e um abraço para quem foi de abraço.